Aprovada a reforma trabalhista, o PSDB deve continuar no governo? Qual a situação? O PSDB, por sua maioria, vai continuar no governo. O presidente Temer tem cumprido escrupulosamente a agenda de reformas que nós propusemos a ele. Está cumprindo isso sem se desviar um milímetro dos compromissos que assumimos. Acho que não há razão para sair do governo. O senhor falando aqui de saneamento aqui dessa obra, aqui o senhor falou de investimento. Saneamento se poupa em saúde. Fala essa conta para a gente novamente. É um fato conhecido, quer dizer, um sistema de saneamento deficiente provoca doenças parasitárias, doenças infecciosas, crianças que brincam no meio do esgoto, que é uma cena muito comum, infelizmente, ainda no Brasil. Isso tudo são doenças que se transmitem e cujos vetores estão em água contaminada, em esgoto misturado com as águas. E em Rio Preto, nós estamos agora com essa obra, criando condições para que Rio Preto tenha total cobertura de saneamento básico, água e esgoto tratado, até para uma população de 600 mil habitantes. Hoje nós temos 450 mil, nós temos um horizonte ainda de muitos anos, a partir dessa obra, com 100% de esgoto. E é uma proeza, uma coisa rara no Brasil. O senhor está numa situação confortável no governo Temer? O senhor está numa situação confortável na sua permanência no governo Temer, diante da votação da CCJ ontem em Brasília? Se eu não estivesse confortável, eu não estaria no governo Temer. Confortável porque é um governo realizador, um governo que está tirando o Brasil do buraco em que ele estava, começa a haver agora sinais de retomada do crescimento, de geração de emprego, reformas avançando, de modo que eu me sinto muito bem, especialmente porque eu trabalho numa área que é fundamental para o desenvolvimento do país, para a solução da crise, que é a abertura de mercados para as nossas exportações, que é a abertura do Brasil para o mundo, que é a essência do meu trabalho. O senhor acha que esse adiamento, né, porque agora a decisão lá na Câmara só vai para agosto, o senhor acha que esse adiamento deixa o presidente confortável? Veja, para que seja admitida a denúncia, é necessário que haja 342 votos a favor disso. E, evidentemente, esses 342 votos não existem, né? Por várias razões. A primeira delas é que essa denúncia é pífia, do ponto de vista jurídico. Um estudante de terceiro ano de Direito, qualquer faculdade de Direito, em 2 páginas refuta essa denúncia. É uma denúncia que é resultado de uma ação facciosa do Procurador-Geral da República. Ela não se sustenta juridicamente. Aqui o presidente Temer tem apoio político para continuar. Não há hipótese, nenhuma hipótese da oposição colocar 342 votos a favor. Nem por razões políticas e nem por razões jurídicas. O senhor cogita deixar até o PSDB para permanecer no governo, no eventual desembarque do PSDB do governo Temer? Não, eu já estou muito velho para mudar de partido. Mas o PSDB, inclusive, o diretor do PSDB defende a saída do partido do governo. O senhor mantém firme ali, defendendo. O senhor vai continuar essa posição oposta, né, inclusive com os colegas? Bom, existe uma maioria dos membros do PSDB, de governadores, de senadores, de deputados, de diretórios estaduais, que defendem a permanência do governo por considerar que o presidente Temer está fazendo um governo de reformas, um governo audacioso, um governo que está contribuindo para tirar o Brasil da crise e não há nenhuma razão para nós abandonarmos o governo. Nós acreditamos que o desembarque desse momento seria precipitar o país numa crise política mais grave que a atual, com gravíssimas consequências na economia. Como é que o senhor vê a investigação que o senhor faz no momento atual que a gente passa politicamente falando? Bem, eu acho que todas essas investigações que estão sendo feitas, elas têm um resultado muito positivo. Quer dizer, nós estamos, a partir daí, acabando com a promiscuidade que existe e há muitos anos entre política e empresa, especialmente as grandes empresas. Eu acho que existe hoje uma opinião pública, um sentimento de que essa coisa não pode continuar e há instituições trabalhando para impedir que isso aconteça e para punir os responsáveis. Então acho que nós temos isso acontecendo, acho muito positivo. Acho que do ponto de vista econômico o Brasil começa a sair de uma profunda crise. Nós perdemos cerca de 10% do nosso produto interno bruto em 2 anos. O PT colocou o Brasil no fundo do poço. Falta um enorme desperdício de empresas, de empregos, de desalento. E nós estamos começando a sair disso. Todos os sinais da economia mostram isso. Agora é um esforço que precisa continuar, porque ainda é muito fraco. Em relação à condenação do ex-presidente Lula, o que o senhor achou dessa condenação?
Estava escrita nas estrelas? O que o senhor... Eu não sou de comemorar a condenação de ninguém, sinceramente, não é algo que me alegra. Agora, eu acho que ele tem todos os advogados, os melhores advogados do Brasil, em condições de se defender, e vamos esperar o julgamento do Tribunal Federal. O senhor acredita que o partido do Centrão, realmente, o presidente Temer, vai atender esses partidos e até o PSDB pode perder ministérios, com exceção do seu ministério, que é um ministro que já se declarou apoio ao presidente? Todos os ministros que estão no governo estão porque apoiam o governo, isso é óbvio. E a maioria do PSDB apoia o governo, essa é a realidade. Obrigado. Ministro, só para dar uma concluída aqui, nós tivemos um probleminha com o nosso áudio. Isso, é só para repetir a pergunta, se aprovada a reforma trabalhista, o PSDB continua no governo. Nós temos ainda muita coisa a fazer nesse governo. Nós temos uma obra administrativa para continuar. Nós temos outras reformas, reforma tributária, reforma política, muita coisa para reforma previdenciária. E o governo tem cumprido rigorosamente, tem cumprido a agenda de reformas que ele se comprometeu a implementar conosco. Não há nenhuma razão para sair na rua. Como que o PSDB, principalmente as lideranças, estão contornando essas manifestações de alguns deputados, dessa turma que quer abandonar o governo? Como que está sendo lidado com isso? O PSDB é um partido que tem instâncias deliberativas, tem diretórios, não é um partido de um dono, não é um partido de um grupo de caciques. Nós temos um dos poucos partidos estruturados no Brasil, é o PSDB. O PSDB, o PT, o PMDB, talvez o PCdoB, por aí. De modo que as decisões são decisões amadurecidas num conjunto de instituições partidárias. E a maioria do partido, pela sua comissão executiva, pelas suas bancadas, apoia o governo. Esse novo relatório indo para plenário da CCJ, qual que é a recomendação do PSDB para os seus deputados? Cada deputado vai julgar segundo a sua análise da denúncia. Eu tenho para mim que essa denúncia é muito fraca. Ela não se sustenta. O presidente é acusado de corrupção passiva. Corrupção passiva exige duas ações, basta ver o Código Penal: solicitação de recursos e recebimento de recursos. Não há nenhuma prova, nem sequer um indício mais leve de que o presidente tenha solicitado ou recebido. Logo, essa denúncia não poderia sequer ter sido apresentada. Porque, do ponto de vista jurídico, não há nenhuma razão para dar seguimento a ela. E do ponto de vista político, não convém aprofundar a crise política do Brasil, afastar um presidente que vem dando conta do recado, que vem conseguindo, com muito esforço e com muito apoio, tirar o Brasil da crise. Internacionalmente, como que está sendo vista a imagem do Brasil lá fora, nas agendas que o senhor cumpre no Ministério? O Brasil é um grande país. O Brasil é um país da oitava economia do mundo, um país que tem uma política externa que não dá salto, que tem constância, um país que está recebendo muitos investimentos. É impressionante nós verificarmos que, com toda essa turbulência na política, o afluxo de investimentos diretos estrangeiros só faz crescer. Nós temos um saldo comercial que aumenta a cada dia. Né? O Brasil tem uma presença muito positiva nos fóruns internacionais. Agora mesmo, hoje, antes de vir para cá, me reuni com o ministro de Relações Exteriores da Argentina, que veio aqui para combinarmos a agenda da próxima reunião do Mercosul, que vai acontecer no fim da semana. E fizemos um balanço do funcionamento do Mercosul agora, no governo Temer e no governo Macri. Nós estamos conseguindo fazer com que o Mercosul volte a ser uma zona de livre comércio, eliminando os entraves que havia no comércio entre os países, dinamizando o Mercosul, nos aproximando da Aliança Franco-Pacífica, negociando o entendimento entre a associação do Mercosul com a União Europeia. Enfim, a agenda brasileira, a agenda judiciária brasileira vai ainda todo vapor. O senhor fez uma defesa muito forte aqui nesse evento da situação econômica. Citou os índices da inflação que estão baixando e da economia sendo estabilizada. Como que o senhor está vendo essa situação econômica e o que pode acontecer ainda, ministro? Eu acho que o Brasil começa a se recuperar. É um movimento cumulativo. Você tem, na medida em que a inflação cai, a taxa de juros pode diminuir de uma maneira responsável, isso aumenta os investimentos, o comércio exterior vai muito bem, nós estamos com saldos comerciais crescentes, portanto isso aumenta as nossas reservas que já são importantes, isso atrai investimentos estrangeiros para dinamizar a economia. Fizemos uma reforma trabalhista que vai descongelar muito